Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, Nodirbek Abdusattorov, o ex-campeão mundial de partidas rápidas, prodígio de 18 anos de idade, fez uma partida contra o Andrei Esipenko agora, esses dias, no torneio que tá tendo WR Masters 2023. Vocês não vão acreditar, ele sacrifica praticamente todas as peças contra o super jogador russo Andrei Esipenko, uma partida histórica que a gente vai ver agora. Vamos lá. O Abdusattorov tem as peças brancas, aqui é uma partida pensada, tá galera? 1h30, aquela história toda lá, 30 segundos de acréscimo por lance, chegou no lance 40, ganha mais meia hora, aquele tempão ali, partidas pensadas, né? E aqui o Abdusa então abre a partida com o peão dama. E olha só, hein? A boa notícia pro Abdusattorov é que o Alireza Firouzja virou modelo, estilista, eu não sei o que aconteceu direito, né? Ele tá no mundo da moda, ele tá meio enigmático com essa história, mas ele já avisou que vai dividir o tempo dele entre o xadrez e o mundo da moda. Então olha aí, Erigaisi, Abdusattorov, Esipenko, Vincent Keymer, esses prodígios aí, é uma grande notícia pra vocês, hein? Porque o Firouzja era possivelmente um futuro campeão do mundo, né? E tá saindo aí pro mundo da moda. Cada um, não é? E então vamos lá, aqui o Abdusattorov, então mais ainda um forte candidato aqui ao futuro campeão do mundo, e Esipenko também. E o Esipenko responde com cavalo em F6, C4, E6, então temos aqui uma abertura bem flexível e depois de cavalo C3 o Esipenko decide jogar a defesa Ninja Índia com o lance bispo B4. Bom, aqui F3 é o da moda, mas vários lances aqui são bons, dá pra jogar E3, dama C2, até mesmo o D5 já vi jogar, em cavalo F3, é uma posição aqui com bastante possibilidades, né? O Abdusa decide jogar com E3, temos aqui o roque, bispo D2, descravando aí agora o cavalo, fica livre para poder jogar, e aqui B6 o Esipenko prepara uma pressão maior aqui no centro e também o fianqueta do bispo de casas claras. O Abdusa segue desenvolvendo com bispo D3, D5 foi jogado de qualquer maneira, peão toma, e agora de certa forma esse bispo não tem tanto futuro nessa longa diagonal de casas claras, mas vai estar atuando no centro com certeza, né? E aqui o Abdusa segue desenvolvendo com cavalo em F3. Torre 8 foi jogado, o rei ainda está no centro, o Abdusa agora não faz o roque, muitos de nós faríamos aqui o roque, coloca o rei em segurança, né? Mas o Abdusa prefere jogar primeiro com torre aqui em C1. E aqui o Andrei Esipenko vai para esse lance bispo aqui em F8, né? Um lance estranho à primeira vista. Que é isso? Esse bispo foi fazer lá em F8. Mas os computadores gostam desse lance, de fato ele é um lance bom aqui na posição, porque ele permite essa ideia de jogar com C5 e o bispo não vai ficar preso aqui, ou vai ter que trocar o bispo pelo cavalo e tudo mais depois de jogar um C5, né? Então essa ideia é bastante interessante, até porque as brancas já se comprometeram com o bispo aqui em D2 e tudo mais, as pretas podem fazer, se dar o luxo de jogar bispo em F8. Roque foi jogado, temos agora o bispo aqui em B7, aqui o Abdusa coloca o cavalo bem centralizado, coloca o cavalo aqui em E5, e aqui, claro, o Esipenko ataca o centro, tá fazendo a lição de casa. O Abdusa segue agora com F4, o F4 é sempre um lance poderoso quando você tem o ataque aqui, né? Possivelmente aqui o ataque de peças e uma possível subida de torre, né? Então F4 ele proporciona essa possibilidade de ataque. O Esipenko tem que tomar cuidado, ele segue com o cavalo C6, desenvolvendo peça, como manda o manual. O Abdusa chega trazendo mais peças para a ala do rei com o cavalo E2. Cavalo E4 foi jogado centralizando o cavalo, que mal tem. E aqui cavalo G3 foi jogado pelo Abdusa, dizendo o seguinte: eu não estou muito incomodado com o trocar o meu bispo pelo seu cavalo. Esse meu bispo de casas escuras no momento não é o herói da partida, não está brilhando nem nada disso. E aqui então o Abdusa colocou pressão para cima do cavalo, né? E aqui então o Esipenko vai para um lance natural aqui da posição. O que ele pode jogar aqui, né? Ele pode querer capturar o cavalo de E5, ele pode querer capturar o cavalo aqui de G3. O que ele não pode fazer é capturar o lance, capturar o bispo aqui em D2, que foi o lance jogado. Galera, cavalo por D2 foi jogado. O Andrei Esipenko demorou 40 minutos para fazer esse lance. Ele demorou 40 minutos para fazer o lance cavalo por bispo.
Por que ele levou tanto tempo para fazer esse lance? Porque a posição é complicada. Agora, o que ele não esperava é que o Abdussatorov ia jogar ao toque aqui a resposta, ao toque. Porque esse lance aqui é um lance errado. E por que esse lance é errado? Porque vai tomar agora em C6 atacando a dama? Ou vai tomar de dama? Qual que é o problema? Não, nenhum nem outro. É errado porque o Abdussa, campeão, ex-campeão do mundo de rápidas, segue com bispo por H7 aqui na posição, sacrificando o bispo. Rei por H7 seguiu na partida. E agora, nada de capturar aqui. Dama em H5, cheque, rei G8. E aqui você fala, legal, já sei o que vai acontecer aqui. Cheque perpétuo. Legal, bacana, foi legal esse sacrifício do Abdussa. Vai para um empate bem estiloso, né? Aqui é o Guiri vai chorar vai cair as lágrimas aqui com essa imortal do empate, né? Nada disso, galera. Nessa posição o Abdussatorov pensa por uns 14, 15 minutos. E ele decide jogar. Ele segue com o lance. Cavalo G6 cheque. Bom, aqui a resposta é forçada rei H7. E agora, cavalo H5. Seguindo a lei de Davi Leandro, que se você puder jogar cavalo H5, jogue sempre, independente da posição, será um lance bom. Brincadeira, pessoal. Mas aqui cavalo H5 foi jogado, deixando agora a torre. É claro que essa torre não pode ser capturada aqui no momento, porque o cavalo de H5 está pressionando em G7. E depois de cavalo, então por F8, cheque, não tem mais o defensor de G7. E aqui o Abdussa entregaria checkmate. Por isso, cavalo H5, um lance perigoso. O Esipenko tem que proteger. Agora a questão é a seguinte. Não é fácil proteger essa situação. Por quê? Um lance como dama D6, por exemplo, ó, vou repor ali a defesa do meu bispo e vou continuar defendendo em G7, certo? Nada disso. Depois de cavalo por F8 e dama por F8, as brancas têm mate em 2. Mate em 2. Mate em 2. Cavalo F6 cheque. Cavalo F6 cheque. E aqui tanto faz para onde o rei for. Dama H5 checkmate. Rei H6, por exemplo, dama em H5 entregaria checkmate. Portanto, não dá para jogar dama D6. O que dá para jogar então? Só tem um lance que não leva mate. E o Esipenko encontrou aqui na partida, que é o lance bizarro aqui, torre E6, devolvendo material. Qual que é a ideia desse lance? A ideia desse lance é que depois de dama em E6, as pretas conseguem jogar aqui o lance cavalo por F1, porque não tem mais a pressão lá em G7, né? Então, ainda assim, a posição seria bastante complicada, bastante difícil aqui, mas o jogo vai embora com chances para os dois lados aí, tem muito jogo ainda, né? Então é o seguinte... Nessa posição o Abdussa não captura a torre, ele não quer ir para chances para os dois lados, nada disso. Ele segue com o lance F5, sacrificando agora a torre, sacrificando mais uma peça que o Abdussatorov. A partida seguiu com o cavalo por F1, claro, e aqui torre por F1 e não capturando a torre aqui. Não, capturar a torre não, para quê? Torre por F1 foi jogado pelo Abdussatorov, o melhor lance da posição, mantendo todos os problemas para esse Esipenko. Ele não pode salvar essa torre, né? Ele não pode salvar essa torre não vai a lugar nenhum. E a partida seguiu então agora com o lance dama G5, um lance errado aqui pelo Andrei Esipenko. Por que não pode salvar essa torre? Não dá para jogar um lance torre D6 aqui nessa posição? Não dá, galera, tá vindo torre F3 aqui com ataques infinitos. Com ataques infinitos aqui, não dá pra parar esse ataque aqui, ele é destruidor, né? Que bonita essa posição, que bonita essa partida, né? E aqui, então, o que o Esipenko teria que jogar? O único lance na posição seria dama E8, único, ainda assim nada fácil. Cavalo toma, dama toma, peão toma, dama toma, torre toma agora, ameaçando aqui em G7, ameaçando aqui o bispo, ó. Nada fácil jogar uma posição como essa, bispo A6, aqui vários lances são possíveis. Dá pra tomar em G7, dá pra tomar em C5, dá pra dar um cheque de cavalo e tomar em D5. Várias continuações são possíveis, mas enfim, o jogo vai embora, né? E aqui as pretas teriam uma peça a mais, as brancas teriam 3 peões, um peão passado. O jogo continuaria, seria a melhor defesa para as negras. Aqui jogar, portanto, dama em 8. Mas o Esipenko faz o lance dama G5, que parece um lance muito bom, ataca o cavalo.
e depois vai atacar lá em H2, tem contra-jogo aqui para as negras. Mas o Abdussatorov tem tudo sob controle. Dama por E6, dama por H5. O Abdussatorov está jogando com, tá jogando com duas peças aqui a menos. Duas peças a menos, um bispo, dois bispos a menos. O Abdussa tá jogando aqui com dois bispos a menos. E ele segue com o único lance da posição aqui. Torre F3. Torre F3 ameaçando torre H3. Todo tipo de ataque aqui pra cima do Esipenko. Mas não está acabada a partida. Porque o Esipenko segue com peão toma. C toma aqui em D4. E agora tem um negócio. Torre H3 aqui não é bom. Porque torre H3 agora leva a dama por H3. Peão toma e D por E3. E de certa forma a dama e o cavalo sozinhos já não conseguem mais dar checkmate. E as pretas têm material demais. E um peão passado perigosíssimo. Rafa, mas esse peão passado aí já era, né? Dá pra tomar ele, não dá não? Não dá não. Então é o seguinte, pessoal. Torre H3 não traz a vitória para as brancas. Por isso o Abdussatorov segue com o único lance da posição. Único. Dama F7. Dama F7. Atacando o bispo de B7 que ataca todo mundo. E ameaçando o cavalo por F8, cheque, ganhando a dama na sequência. Inacreditável. O único lance da posição do Abdussa. A partida seguiu com bispo D6. Aqui o Esipenko sabe que vai levar esse cheque aqui. Pelo menos não vai estar levando nenhuma peça. O Abdussa aceita o desafio. Cavalo F8, cheque. Sacrificando mais uma peça. Mas agora pelo menos ele ganha aqui a dama. Dama por H5, rei G8. E agora, né? O que a gente jogaria aqui numa posição como essa? Sem pensar, torre H3, né? Mas torre H3 não é um lance bom nessa posição, porque as pretas seguram a barra com o lance bispo E5. De fato não tem nenhum checkmate, o rei tá escapando, né? G4 e por aí vai, o jogo vai embora. Claro, talvez melhor aqui para as brancas por conta desse monte de peão a mais aí, mas é umas complicações difíceis aqui que a gente fez. Ou seja, vai para uma partida com muita luta. Mas o Abdussa não quer dar chance nenhuma pro Esipenko. Por isso ele segue com o melhor lance F6, tentando estourar aqui a posição. Estourar aqui a posição das negras. Por exemplo, se torre toma, aqui dama por D5, ó, desmorona isso aqui, desmorona. Rei F8, você troca aqui a torre e sai atacando todo mundo. Aqui rei tá em xeque, não dá nem pra tomar o peão aqui, o rei tá em xeque. Aqui, enfim, uma posição completamente vencedora para as brancas, né? Por isso a partida seguiu com... E outra coisa, aqui a ameaça na posição é jogar F7, aqui acabou a partida. O rei não tem mais pra onde ir, tem que sacrificar a torre, esquece, né? Então aqui cavalo E5 foi jogado controlando a casa de F7, evitando o avanço do peão. Mas agora o Abdussa segue com torre F5, atacando aqui o cavalo. A partida segue com G6 e agora... O Abdussa aqui quase não tem mais peça na partida, tomou um garfo, tem a torre e a dama atacadas, mas tudo sob controle, porque ele segue aqui com dama G5, o peão tá cravado. A partida segue com D por E3, peão passado agora para o Esipenko, torre por cavalo. E aqui não dá para capturar essa torre por conta de checkmate em dois lances, bispo por torre, dama por G6 cheque, seguido de dama G7 checkmate. Por isso a partida seguiu aqui com rei F7, para não levar checkmate, defendeu aqui em G6 e agora a torre por E3 se livra do peão passado. A partida seguiu com bispo C5, já era, não viu essa, hein, Abdussa? Pendurou a torre. Pendurou nada, aqui ele segue com B4, incentivando o bispo a capturar a torre, incentivando, falando vai lá e vai agora, senão, se não for agora não vai mais, né? Se capturar o meu peão, aí não sei o que eu faço aqui, mas eu posso não querer que você pegue mais minha torre, né? Agora é o seguinte, a partida seguiu aqui com bispo por E3 cheque, dama por E3 e olha que interessante essa posição. Já existe uma ameaça aqui, bom, não é nem o bispo aqui, já existe uma ameaça de mate em 2, né? Uma ameaça de mate em 2, existe a ameaça do bispo e aqui então não dá para capturar o peão para evitar tudo isso, porque tá vindo dama C3 cheque seguido de duplo. E não dá para defender as duas peças. Torre F7 não funciona, dama pro G6 desmorona a posição, torre B8 leva a dama C7, né? Aqui vamos ver esse lance aqui, dama pro G6, acabou, né? Rei E7, B5, brancas ganhas, peões passados e conectados. A partida seguiu com torre E8, portanto atacando a dama,
dama C3 protegendo o peão. E agora é questão de técnica. O Abdussa com a posição dominada. Dominado, ó. O peão protegido, o rei aqui com recuo. A posição, um domínio total. E agora a dama tá livre para poder jogar. Tá livre para poder jogar. O Esipenko tenta mais alguns cheques, meus amigos. Mas depois de rei G3, Andrei Esipenko abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Como é que vai segurar a entrada aqui da dama na casa de H7, na casa de H6, né? Cheque, vai ter checkmate, vai cair o peão de G6, tem um monte de peão passado avançando. Não dá pra segurar mais isso daqui, né? Ou então por aqui também, dá na mesma, né? Então, por exemplo, aqui o que poderia jogar aqui um torre C8, vai? Poderia vir dama H4, né? Aqui você esconde o rei, vai lá, ameaça checkmate, a torre tem que segurar o mate, cai G6, aí você avança o peão, acabou, né? Acabou. Uma partida histórica aqui, histórica entre Nodirbek e Abdussatorov, né? O prodígio aí, 18 anos de idade, que agora tá entre top 20 aí do mundo, se eu não me engano na 17ª colocação, e escalando aí pra quem sabe, né? Lutar para ser o futuro campeão do mundo. Ele é muito novo para estar jogando um xadrez dessa qualidade, né? E aqui a gente tem o relatório, 92,9% de precisão pro Abdussa, 86,4% pro Esipenko. Foi muito bem o Esipenko, mas não podia ter tomado cavalo por bispo. Cavalo por bispo. E aí ele falou, esse lance tá errado. Eu vou te mostrar e vou te esmagar. Cavalo por bispo, eu sacrifico o bispo, eu sacrifico tudo. E ganhou a partida, simples assim. O Nodirbek Abdussatorov. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!